O Renato tem essa cara aí meio de maluco, mas assim, o cara, já trabalhou gerente de RI de empresa e, corredor de cross-country nos Estados Unidos. Então, assim, bom, cara. O cara é sinistro. É isso mesmo, tem que ser diferente mesmo. Não pode ser igual a todo mundo, não. Ô, Renato, a gente não tá escutando, cara. E agora, tá me escutando? Sim. Funcionando. Tá, beleza. Tá ótimo. Eu tô com o microfone top, mas eu deixo no mudo também quando não estiver falando. Ok. Tá bom. Tá bom. Beleza. Renato, já expliquei aqui como é que funciona. Show. Vou mandar bala então. Tá bem? Vamos lá. Hey yo, se ligou quem adentrou no nosso show. Bem-vindo, João. União de Brasil e Portugal. O cara é ultra e também é CEO. Organização que trará revolução pro trail run. Vai ter camp, treinamento e nutrição. E só prova sem igual e local de visual, tipo uau, é o que a gente sonhou. Eu tô pronto e tô ligado. Tá tudo organizado e dominado e calculado. Desde já tá preparado. FKT foi conquistado. Meu João irado. Galera tá animada e no aguardo. 100 será certamente evento. Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais brabos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. No bate-papo comigo, Guilherme Amaral e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Brabos e brabas de todo o Brasil. Gostaríamos de estar produzindo muito mais conteúdo para vocês, mas nosso trabalho tem consumido muito do nosso tempo e energia, e nosso hobby que tanto amamos acabou ficando um pouco adormecido. Mas como todo bom brasileiro, não desistimos nunca e hoje traremos uma entrevista que, na minha opinião pessoal, foi uma das que mais gostei de fazer. Para quem teve o prazer de escutar a entrevista com o Rodrigo Isaac, o episódio 9, que é o organizador da WTR, Camelback Mountain Race e sócio da assessoria Speed, já deve conhecer um pouco do projeto 100, que ele divulgou em primeira mão aqui no Brabos. Hoje, vamos conversar com João Andrade, ultramaratonista e CEO da 100, o grande idealizador desse projeto. Contaremos também com a participação do Cristiano Marcelino, ultramaratonista e diretor de prova da 100 no Brasil. Além de empreendedor e executivo, o João também é um grande aficionado pelo mundo das ultramaratonas, e sua última grande conquista foi o Top 10 na BR-135, prova de 217 km realizada aqui no Brasil. Marcelino, por sua vez, possui muita experiência em ultramaratonas e é um dos poucos brasileiros que já correu a Western States, 100 milhas na Califórnia e outras ultramaratonas extremas, além de organizar provas aqui no estado do Rio também. Abordaremos diversos aspectos sobre as provas da 100, modalidades, distâncias, países, particularidades do Brasil e as inovações propostas pelo grupo, e que são muitas. E se você ainda não segue os caras nas redes sociais, está perdendo. Vai lá no @joaoandrade.ultraceo, vai estar anotado aqui na descrição do podcast, @100.run e @marcelinoultra. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sem abrir mão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, Lithium, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. E agora se liga aí que a entrevista já vai começar. Muito bom, mandou bem. Renato sempre manda uma letrinha. Show. Show, valeu, Renato. Muito bom. Tamo junto. Tamo junto. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta. Acho que ela se aplica a vocês dois, né? Que é qual que é o histórico de vocês no esporte e como que a corrida chegou na vida de vocês? Isso, talvez eu vou primeiro, Marcelino. Então, eu vou dar só um pouquinho do meu background, também um pouquinho empresarial, porque foi assim que a corrida surgiu na minha vida. Os últimos 13 anos eu vivo em Portugal, nasci no Rio de Janeiro, meus pais são portugueses, eu estou aqui em Portugal desde 1989, e os últimos 13 anos eu
estive trabalhando em empresas em Inglaterra, na área da biotecnologia, células-tronco. Eu trabalhei em 2 empresas inglesas, ganhei muito conhecimento, principalmente do mercado de investimento, como criar startup e tal. Aí, eu em 2012 decidi criar uma empresa minha na área das células-tronco, cresceu muito. A gente levantou muito capital lá em Inglaterra, a gente acabou entrando no mercado bolsista em 2016. Aí eu estava trabalhando direto, eu estava trabalhando sem parar. E eu, em 2018, comecei vendo que eu acho que a minha vida estava seguindo o caminho errado, porque eu não estava trabalhando em cima de uma coisa que era a minha verdadeira paixão. Eu gosto, sim, gosto de negócio, gosto de crescer a empresa, gosto de uma missão boa, ajudar as pessoas e tal, mas eu estava entrando numa fase já meio obsessiva de transe, que era só o pouco tempo que eu tinha, era minha mulher, os meus filhos, e não tinha mais nada. Não tinha amigo, não tinha quase nada de esporte, não tinha quase nada. Era só isso. Eu trabalhava, viajava pra caramba. Aí eu decidi procurar alguma coisa para mudar o rumo da minha vida, voltar a me reconectar com o mundo, que eu achava que eu estava totalmente desconectado. Aí eu fiz uma pesquisa um domingo na internet dos desafios de endurance mais difíceis do mundo. Eu não sei bem porquê, mas foi isso que me chamou para fazer. Aí eu procurei, aí apareceu o negócio ultramaratona, que eu não sabia o que era. Aí eu procurei quais são os ultramaratonas mais difíceis do mundo. Aí apareceu lá Badwater nos Estados Unidos. Aí eu peguei, entrei no YouTube para ver um filme lá da Badwater. Aí eu vi os caras correndo lá, temperaturas até 55 graus, lugar mais quente do planeta Terra, os caras vomitando, sendo retirado de helicóptero e não sei o quê, e de uma forma meio perversa eu me senti muito atraído por aquilo. Aí eu estava no sofá com a minha esposa e falei para ela, pô, eu quero fazer essa prova aí. Então, foi uma conversa muito rápida. Ela sabe como eu funciono, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu só falo se for para fazer, senão eu não falo. Aí eu converbalizei com ela, eu disse, então a gente estava no início de 2017, eu disse, eu quero fazer essa prova em 2020. E aí começa a minha jornada em ultramaratona. Foi apenas há 3 anos e meio atrás. E já fiz aí um montão de coisa, graças a Deus. Mas eu comecei correndo há 3 anos e meio atrás. E foi nesse início que eu comecei, quando eu comecei procurando o caminho para fazer a rota de qualificação para a Badwater, eu comecei me cruzando com coisas, como é o treino, como é a nutrição, como funciona o descanso, que provas eu devo fazer, como eu posso me prevenir de lesões, como uma pessoa totalmente ignorante na corrida, especialmente em corrida extrema, eu comecei com a minha mente empreendedora, vendo alguns problemas, dificuldade em encontrar soluções, e fui tentando encontrar o caminho. Daí começaram surgindo as primeiras ideias para que hoje é 100. Mas eu vou deixar o Marcelino aí contar um pouquinho a história dele também de ultramaratona. Fala pessoal, eu sou o Cristiano Marcelino, sou aqui do Rio de Janeiro e minha história com corrida, eu já corro há mais de 20 anos e desde 2009, já há mais de 10 anos, eu corro ultramaratonas. Então, já fiz mais de 50 ultramaratonas. Então, falar aqui algumas das mais importantes que eu já fiz. A chamada Bad World Cup 135, que são as 3 provas mais extremas do mundo de 135 milhas, compostas pela Badwater, no deserto do Vale da Morte, que o João estava falando agora há pouco, e que é a prova de calor extremo. A prova de frio extremo, que é Arrowhead, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que são também 135 milhas, 217 km, 30 graus negativo, puxando um trenó de 30 kg, sem apoio nenhum. E aqui no Brasil, a BR-135, 217 km de montanha. Além disso, eu já fiz outras mais significativas aí na terra do João, em Portugal, PT 281, 281 km, que a gente inclusive finalizamos junto, foi ano passado. É verdade. Além dessa também eu já corri a prova de 100 milhas mais antiga do mundo, que é a Western States. Já corri a UTMB, né, a prova principal de 170 km 2 vezes.
e algumas outras aí, Extremo Sul, 226 quilômetros no Brasil, e algumas outras. Essas são minhas principais provas. Concomitante a isso, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma empresa de organização de eventos, Nitio Esportes. Então a gente organiza corridas de trilha desde 2010. Já vão aí 10 anos de organização de eventos. A gente faz várias provas, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, Niterói, que é a nossa cidade, mas também já fizemos outras provas fora. Então, a gente, a pedido aí do João, recebemos esse convite com a 100 e eu sou o diretor de prova da prova aqui no Brasil. E vamos em frente aí com a parceria também com a Speed Eventos Esportivos, que a galera já conhece. Exato, legal. Caramba, se somar a experiência de vocês dois aí, dá para chegar na lua em quilometragem nessa. Ô, João, mas eu queria fazer uma pergunta complementar sobre a sua história, que assim, você começou a correr recentemente, e cara, depois que eu te conheci, né, pela entrevista com o Isaac, fui ver seus treinos, seu Instagram, você, cara, corre muito bem, né? Então assim, você, pô, com poucos anos, né, de experiência, conseguiu atingir bons resultados, né? Por que você acha que você conseguiu isso? Eu acho que isso é derivado principalmente de 3 fatores. Um deles eu acho que eu tenho algo que é meio natural, meio desenvolvido a nível de, eu vou falar em bom português, aguentar a porrada na vida. Então eu acho que isso é uma característica fundamental para provas extremas, provas muito longas, como essa PT 281, que o Marcelino está falando, que a gente correu mais de 50 horas, não é? Então, isso são rodando 2 noites, em semi-autossuficiência. Então, a pessoa tem que ter a cabeça muito no lugar para conseguir chegar no final de uma coisa dessas. Mas isso não dá para fazer sem a pessoa ter o treinamento certo e sem ter um plano de nutrição correto. E eu, em tudo que eu faço na vida, eu gosto de procurar as pessoas que sabem mais do que eu em cada área. Então, logo no início, quando eu comecei correndo, eu fui procurar aqui em Portugal um treinador que pudesse me ajudar a trilhar esse caminho para me qualificar para a Badwater em 2020, que eu acabei me qualificando mesmo em 3 anos. Eu não sei se serei a pessoa com menos tempo que tenha entrado na Badwater, mas deve andar mais ou menos por aí. E treinador, nutricionista, procurar bem a massagem esportiva também. E planear muito bem recuperação e descanso no meio de uma vida de empreendedor empresário, que é sempre uma vida que tem um consumo de energia bastante grande, não é? Então, eu acho que a questão de preparação, de estar trabalhando com profissionais, de alguma predisposição para quase ser um pouco um sobrevivente, e talvez um pouco rebelde, porque eu acho que todo empreendedor tem alguma rebeldia dentro de si, pode mostrar de formas diferentes, mas eu acho que é um pouquinho, está dentro de todos os empreendedores, que todo mundo quer mudar alguma coisa no mundo, não é? E criar algum impacto positivo. Essa é a gênese do empreendedorismo. Então, eu acho que essas são as características, mas a dificuldade, só para terminar aqui esse ponto, foi em 3 anos e meio, por exemplo, para entrar na Badwater, que tem provas que qualificam para a Badwater. A organização fala que teve 6 mil inscrições esse ano para 100 vagas, então só está lá gente mesmo que sabe o que está fazendo, né? O que acontece o meu treinador logo desde o início falou dificuldade em termos de possíveis lesões, porque o ciclo de prova extrema, a pessoa não sai correndo 100 milhas em cada final de semana, não é? Ou mais 100 milhas. Então tem um ciclo ali de recuperação, se o cara tiver uma lesão, que pode estragar um calendário qualificativo para entrar numa prova como essa e atrasar 1 ano. Felizmente, eu segui muito a risco o plano e apesar de ter uma predisposição para treinar mais do que aquilo que está no plano, eu fui sempre me segurando o máximo possível, que eu acho que isso faz parte também de ser forte, é o cara não treinar para além daquilo que deve. É o cara ser forte mentalmente para fazer o treino certo. E eu acho que isso foi determinante para conseguir ter alguns resultados aí nesse percurso. Eu fiz a BR 135 aí também no Brasil agora em janeiro, que o Marcelino fez
foi meu chefe de equipe aí de apoio. Então, já tenho feito assim umas provas aqui, a Estrela Açor, 180 km em Portugal, agora 100 milhas nesse último final de semana. Tenho feito muita coisa já por aí. Eu acho que é devido a isso, Guilherme. Legal. E Marcelino, parabéns aí pelo seu track record. Cara, impressionante. Muitas das provas que você comentou, um dia eu sonho em fazer também. Bacana demais. É prova aí desejada por muita gente. Pô, e também, assim, como o João falou, foi um caminho a seguir aí para conseguir entrar. Cada prova dessa aí é desejada por muita gente, mas é bem difícil de entrar em cada uma prova dessa aí. Não é só se inscrever, não. Eu sei bem. E, cara, você falou da Western States. Assim, depois a gente pode gravar um episódio só para você contar essa experiência. Certamente. Temos pouquíssimos brasileiros. É uma prova com mais de quase 50 anos de história. E nós somos apenas 4 brasileiros que já fizemos a prova. Muito bom. Parabéns. Curiosidade, você fez em quanto tempo? Eu fiz em 28 horas e pouco. Boa. A Western State é uma prova com um tempo apertado, que são 30 horas, né, para finalizar as 100 milhas. Eu tinha até um objetivo de finalizar antes de 24 horas, para ganhar uma fivela de prata. Rodei a prova, mais que a metade da prova, no tempo para fazer, mas depois não deu. Muito calor, é uma prova que é muito quente. Você começa numa temperatura baixa, passa por cima de neve no começo e depois a temperatura sobe acima dos 40 graus. Aí o estômago vai embora, fica complicado. Aí no final eu fui para completar. Mas legal, pretendo parabéns. voltar, estou na luta de novo por uma vaga, que é difícil conseguir a vaga de novo. Mas, se Deus quiser, em breve eu vou estar de volta lá. Boa. Agora falando um pouco sobre essas provas, né, que vocês estavam citando. Vou falar assim um pouquinho, porque assim, quando eu comecei a organizar provas em 2010, eu já corria há muito tempo, porque eu comecei a correr provas mesmo em 98, então, mas corria provas menores. E quando chegou mais ou menos nessa época aí de 2010, que a gente fundou nossa empresa, a gente vislumbrou isso, a gente tinha um potencial grande para fazer provas boas aqui no Brasil, só que realmente não tinha. A qualidade de provas, sobretudo provas de trilha, era bem ruim. Então a gente falou, como é que a gente pode fazer provas boas organizadas por nós? Então a sociedade nossa sempre foi composta por atletas e sempre no intuito de fazer melhores provas para o atleta, assim, porque assim, até hoje a gente corre conforme a gente está falando, então a gente pega as coisas boas e aplica na nossa prova. Uma prova que, usando como exemplo, que me marcou muito desde o começo, que a gente começou a organizar a prova, foi a Patagonia Run. E isso em 2013, desde aquela época eles já faziam uma prova que aqui no Brasil não tinha igual, nem nenhuma parecida, a Patagonia Run. E logo depois, aí sim que aqui no Brasil começou a ter provas boas, inclusive a Indomit. A Indomit foi uma prova que basicamente pegou o que tinha de bom na Patagonia Run e trouxe para cá. Tanto que o primeiro ano da Indomit, eles trouxeram o mesmo diretor de prova, que era o Mariano. O Mariano foi o diretor de prova aqui da Indomit em 2014. Eu até corri na época, só tinha 100 km, eu corri a Indomit 100 km, fiquei até em segundo lugar geral. Eu corri a Indomit em 2014, 2015 e 2016, todas 100 km. Aí, depois que passou a ter distâncias maiores até 100 milhas. Mas eles também fizeram esse caminho de ver o que tinha de bom e trazer para o Brasil. Até hoje, a Indomit é um exemplo de prova boa que todo mundo que faz sai falando bem. Legal. Sabe que o João caiu? Saiu aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa falar o nome da prova para talvez não comprometer o organizador, mas assim, que experiência ruim que você teve numa prova? Você falou, cara, isso não pode acontecer de jeito nenhum num evento meu. Não, certamente já tive muita experiência ruim, mas assim, ainda bem que as experiências boas foram melhores. Mas provas aqui no Brasil que não deram certo, assim. As pessoas, por exemplo, programar uma prova de ultramaratona com distâncias na casa de 100 quilômetros, que muitos atletas iriam ficar à noite no percurso pelo tempo definido da prova,
era à noite, e não colocar marcação refletiva na prova, um erro básico, né? Então, teve muitas provas ruins aqui no Brasil, que atletas ficaram perdidos, e provas, inclusive, que organizadores criaram um percurso de junção de trilhas, mas que realmente ninguém foi lá e fez o trek por completo para ter uma estimativa de hora. E eu já participei de prova, né, de 80 quilômetros aqui no Brasil, provas grandes, prova que tinham milhares de atletas, e eles criaram um percurso de 80 quilômetros que largaram 100 pessoas, que também é um número muito bom. Imagina isso aí em 2014, aqui no Brasil, largando 100 pessoas numa prova de 100 quilômetros, e eles colocaram um tempo limite como 12 horas. E dessas 100 pessoas, somente, se eu não me engano, 11 conseguiram finalizar em 12 horas. Então eles erraram muito, muito. Nenhuma mulher conseguiu finalizar a prova no tempo limite. Então tem muita prova aqui no Brasil que foi pelo caminho errado. Mas ainda bem que os atletas conseguem enxergar isso e não voltar nas provas ruins. O Marcelino estava contando aqui, né, de algumas experiências, primeiro das boas, né, em provas que ele já teve, e agora algumas experiências que não foram tão boas. O que você, né, viu de oportunidade nesse segmento, né, do trail run que você podia fazer diferente? Isso é uma ótima pergunta. Então, assim, são várias coisas, Guilherme. Não é apenas uma coisa que me despertou a atenção para oportunidades dentro do mundo do Mountain Trail. Então, o que acontece? Eu, como estava contando, quando eu comecei esse percurso em 2017, eu tive que, como qualquer atleta que começa, procurar buscar um caminho rumo às provas de sonho, não é? Tem alguns atletas que preferem, talvez, provas mais curtas. Tem atletas que preferem talvez, provas mais longas. Alguns podem gostar de prova no deserto, outros podem gostar, talvez, sonhar fazer na neve ou fazer em montanha. Mas a verdade é que, quando eu comecei trilhando esse caminho, eu vi várias coisas que estavam sendo colocadas por organizações diferentes. Por exemplo, você tem que buscar aqui um treinador, ali um nutricionista, se você quiser ter um acompanhamento correto para fazer, principalmente a longa distância. Você tem provas desagregadas. Por exemplo, você pode ter prova no Brasil, que é uma prova que não faz parte de circuito nenhum. Ou você tem provas de circuito, tipo o Ultra Trail World Tour, que na verdade não é um circuito, é sim um formato que você vai fazendo umas provas e vai pegando uma pontuação. Quer você seja muito bom atleta ou não, se você for fazendo quase as provas todas do circuito, você pega uma pontuação boa e aparece até lá em cima no ranking. Então, o que eu comecei vendo? Tudo bom, com o espírito de comunidade do Corrida de Montanha, do Trail, foi uma das coisas que me atraiu mais, que é um espírito espetacular. Mas convenhamos, e vamos dizer a verdade, o pessoal que roda na frente, quando está na largada, tem gente pensando em ganhar. Então, o que acontece? Porque tem esse negócio na ultramaratona que parece que a gente não pode falar de competição abertamente. Eu acho que está na hora de começar mudando um pouco isso. Eu estou falando de uma esfera internacional, não é um problema do Brasil, Portugal, Estados Unidos. É que o pessoal pensa isso, mas não verbaliza porque acha que está errado. Só que o esporte está começando a mudar. Já tem gente muito atleta começando a ser profissional, já tem algumas equipes internacionais. E o que eu vejo? Eu vejo provas que existem há 30, 40 anos, como a gente está falando aqui, meio que integradas num esquema de loteria para entrar dentro das provas, mas nada tem a ver com um dos melhores exemplos para mim, para exemplificar aquilo que o 100 quer fazer. Então, a melhor forma de explicar o 100 é pensar o seguinte, como oportunidade. Aquilo que o Ironman fez para o triatlo é o que o 100 quer fazer para o Mountain Trail. A gente quer montar um verdadeiro circuito mundial com referências de distância e altimetria. Então, vamos começar por esse ponto. O atleta busca comparação com ele próprio e com os outros. E o atleta é tão bom quanto o seu melhor recorde pessoal, não é? Então,
o que acontece? Você tem uma prova de 81, outra de 77, uma de 113, uma de 23, a outra de 4.133 metros, a outra é 8.281. Você acaba não tendo uma referência para colocar atletas competindo no, vamos chamar, World Series. E o que a gente pensou? Peraí, a gente tem que estabelecer uma referência e ter um grau de variação. Então, a gente estabeleceu o nosso circuito mundial é composto por World Series de 10 milhas, 16 quilômetros, 25 milhas, 40 quilômetros, 50 milhas, 80 quilômetros e 100 milhas, 160 quilômetros. Pode ter 10% de variação porque depende da montanha, mas a regra está lá. Em termos de altimetria, a gente tem, por exemplo, a 25 milhas, para você entender mais ou menos a cadência, 25 milhas. A gente tem 2.000 metros, para 50 milhas, 4.000 metros, para 100 milhas, 8.000 metros de nível. Agora, a gente pega nesse formato e joga. No Brasil, a gente joga, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente joga nas Dolomitas, a gente pega, vai no Colorado, pega, vai em Cape Town, pega, vai em Snowdon, no País de Gales, e a gente encaixa isso. Agora, o atleta quer, principalmente o atleta de ponta, quer competir. A gente tem duas fatias, não é? O atleta que vai pelo sonho, pela experiência, para fazer parte, para conquistar ele próprio, e tem o atleta de ponta que vai querer conquistar os seus sonhos, claro, os seus próprios objetivos, tem a sua superação, mas ele quer empurrar os limites do que é possível para bem longe e quer ganhar. Então, o que acontece? Nessa perspectiva, o nosso circuito vai ser baseado não nesse modelo de pontuação, como a gente vê outras organizações hoje, mas de provas qualificativas para uma grande final. E a grande final será nas Dolomitas, em Itália. A gente quer que essa final nas Dolomitas seja o maior espetáculo de mountain trail do mundo, com provas qualificativas nos principais lugares, as melhores montanhas, melhores cenários, mas tacando equipes profissionais com atletas lá para dentro, para dar visibilidade, e isso só é possível se a gente tiver um broadcast do evento para a audiência. E esse é o ponto principal para mim que falta no esporte. Ninguém sacou ainda como colocar o formato de longa distância para ser facilmente digerido pela audiência. Mas a verdade é que o pessoal, quando vê a emoção da ultramaratona, o homem, a simbiose dele com a montanha, o corredor, é das coisas mais emocionantes do mundo. E conseguir transmitir isso num formato que as pessoas consigam ver e acompanhar, e com a tecnologia de hoje, de celular, conseguir entrar e levar essa experiência próximo das pessoas, esse é o passo que falta. Não é uma coisa de televisão só. É uma coisa de live streaming, utilizando tecnologia já utilizada em outros esportes, trazendo para os esportes que a gente ama. Está faltando isso. Quando tiver isso, vai ter mais patrocínio, vai ter mais equipe profissional, mais atleta profissional, vai ter caras aí que podem, às vezes, pessoal, ter oportunidades de vida em poder fazer da corrida de montanha a sua atividade profissional. Não acontece de um dia para o outro, de um ano para o outro, mas essa é a nossa longa missão, é criar um ecossistema em que isso possa existir. Então, para nós, é muito mais essa visão do circuito do que esforço de provas pulverizadas, esquema de loteria, pelo sonho de algumas provas que a gente falou aqui. Isso vai continuar existindo no seu espaço. Mas o lado mais profissional, que eu vejo, que a gente vê aqui na 100 está faltando, é o espaço que a gente quer preencher no mundo. O João, você falou das distâncias, né, de 16, de 40, mas o nome do evento acaba sendo 100. Mas tudo até agora, em termos de competitividade, evidência, transmissão, se aplica para todas as distâncias? E por que eu pergunto isso? Aqui no Brasil, ainda existe um pouco daquela ideia de quanto mais melhor. Assim, eu entendo a beleza de uma prova de 100 milhas, mas tem muitos atletas de ponta performando em distâncias menores por opção, porque é por característica. Tudo que você falou até agora se aplica às outras distâncias. Como é que você enxerga essa comparação entre as distâncias e esse louvor que uma ultra leva, às vezes, sobre uma distância menor
aqui no Brasil? Espetacular pergunta. Então, vamos ver. Primeiro, tudo que a gente está falando, a gente chama 100 porque a gente vê a prova de 100 milhas como a rainha de todas as provas. E em que sentido? Eu vou explicar. Depois de ter falado com muitos dos melhores ultramaratonistas do mundo, a gente fica com uma visão que mais ou menos até as 100 milhas é aquilo que a gente pode dizer que é uma prova corrível, que dá para correr e competir. Quando a gente entra em provas de 135 milhas, 150 e daí em diante, já tem um elemento de sobrevivência muito forte. Tem ali uma curva de superação diferente, de entrada das 100 milhas para frente. Então, as 100 milhas a nível de competição, que a gente possa imaginar os caras correndo até o final, competindo para chegar em primeiro, mais ou menos as 100 milhas é até onde isso é mais ou menos considerado pelos atletas como possível. Daí para frente a gente entra na superação. Não quer dizer que a gente não possa ter uma 200 amanhã, mas a ideia de competição é até 100. Então, a gente chama 100 por isso, como uma honra à prova mãe. Agora, a World Series vai ter, então, World Series 10 milhas, World Series 25 milhas, World Series 50 milhas e World Series 100 milhas. E nesse aspecto, tudo que a gente está falando sobre, que a gente vai tocar nesses pontos aí mais na frente, sobre tecnologia, live streaming, GPS tracking, etc., vai se aplicar a todas as provas. Porque tem atleta que prefere correr 10 milhas, 25 milhas, 50 milhas ou 100 milhas. E cada um vai se especializar mais, claro, que é aquilo que a gente tem hoje, no tipo de distância que ele gosta mais. Por que a gente fez essas 4 distâncias? Exatamente para dar a oportunidade a que atletas com diferentes gostos possam ter a melhor experiência possível em qualquer uma das provas do nosso circuito. Valeu, João. Valeu. Você já falou um pouquinho aí dos países, né? E na entrevista que a gente tinha feito com o Isaac, da Speed, ele tinha comentado já, se não me engano, ou se foi algum vídeo que você falou de Itália, Estados Unidos e Brasil. Você já citou África do Sul, Escócia. Vocês já definiram quais vão ser os países? Então, a gente tem um plano há 5 anos e a gente vê, nesse momento, a gente vai ter que confirmar isso conforme a empresa progride, conforme o circuito progride e todo o esporte. Porque, para nós que estamos dentro do esporte, e esse é um ponto que eu quero tocar, eu acho muito importante, tem 2 coisas que acontecem. Uma, a gente esquece qual é a perspectiva do mundo, por vezes, sobre o esporte que a gente pratica. Tem muita gente que não sabe sequer que esse esporte existe. Então, eu acho que ainda precisa, que nem muitas vezes a gente fala de produtos por aí, dizer criar a categoria de produto. O produto está aí, mas a categoria para muita gente ainda não existe. A gente tem que levar essa mensagem bem longe. Esse é um ponto. O outro quando a gente está pensando no número de provas, a gente acha que em 5 anos, ter 8 provas é um bom número para dar uma boa experiência, para conseguir captar investimento, patrocínio, número de empresas e ter os atletas de ponta participando, honrando esses grandes atletas, mas também honrando treinadores. Porque a gente vai entrar aí, como acontece em outros esportes. Tem cara muito fera que não aparece, atletas têm resultados e ninguém sabe por que é. A gente acha que deve tocar nesses pontos também aí no futuro, entendeu? O negócio de equipe. Porque quando a gente está trabalhando no pessoal que anda mais rápido, às vezes um apoio, equipe de apoio nos abastecimentos, um bom planeamento por segmento, um treinador que sabe ajustar a estratégia consoante o performance do atleta em prova, pode ajudar a performar o atleta muito melhor. Então, a gente acha que mais ou menos 8 provas. Nos primeiros 3 anos, 5. Mas a gente pode sofrer um fenômeno tipo Ironman, que se a gente tiver muito sucesso e a gente achar que dá para encaixar mais provas, a gente vai ver isso lá na frente. Mas nesse momento a gente acha perigoso fazer mais que 8 provas para conseguir entregar o tipo de experiência que a gente quer entregar. Não é só para o atleta, para a audiência também. Então, essa é uma abordagem que a gente quer trazer a partir de agora. A gente não está falando só do atleta. A gente quer falar sobre quem vai ver os nossos eventos. Então, a gente acha que é mais ou menos esse o número, Guilherme. Legal.
Você chegou a mencionar que o Brasil seria a primeira etapa. Isso ainda continua sendo verdade? Vai ser possível? Então, a gente tem essa situação atual, não é? Que afeta a nós, a forma como a gente vai lançar e os outros. Antes de passar para o Marcelino, porque o Marcelino pode explicar melhor aí a situação Brasil, porque ele está aí no Brasil também, o que acontece? A gente vê que tem muitas organizações que já vêm no segmento, claro, de vários anos organizando prova, que tem um determinado tipo de estrutura. Algumas irão prosperar, outras não. Nós, 100, a gente segurou, porque a gente estava para lançar alguns eventos no início do ano, a gente segurou, graças a Deus, para lançar na hora certa. Então, a gente não está fazendo investimento desnecessário em nada. A gente vai começar praticamente do zero. Então, a gente está entrando com investimento, com uma equipe muito coesa, com diferentes valências em Inglaterra e com os melhores organizadores em cada país que a gente está entrando. Então, para nós, a abordagem ao tema prova agora, aliás, eu acho que é todos os temas da vida. Até agora, um cara que planeava um ano era um cara consciente, estava tentando mitigar o risco. Um cara hoje tem que planear sim há um ano e continuar planeando há 5 anos, mas tem que fazer duas coisas. Eu acho que no âmbito da prova, tem que abrir registros mais próximos da prova. E quando abre registro, o trabalho aumenta. Pode querer dizer que a concentração de recursos, tanto humanos como outros recursos, durante o menor período de tempo, seja maior do que antigamente, para evitar problemas de fechar calendário com atletas, fechar um montão de coisa com patrocinador, com recebendo os FIIs de pagamento do atleta para a prova e tal. Então, eu acho que as organizações têm que ser mais cautelosas em quando abrem registros, terem uma certeza muito maior, e os atletas têm que se acostumar um pouco mais, pelo menos durante esse período, pode até ser durante 2021, quem sabe, a gente tem que ir se adaptando, não é? Mas também a se inscrever mais próximo do que aquilo que faziam antes. Então, eu acho que a calendarização do atleta e das equipes mudou muito atualmente. Tem que ser um pouco mais próximo. Mas eu vou deixar o Marcelino aí tocar no tema Brasil. A gente, como o João falou, a gente estava com um evento já programado em 2020, mas devido à pandemia a gente teve que recuar. A gente não chegou a lançar esses eventos, né? Mas a gente chegou internamente a recuar por conta da pandemia. E justamente a gente está com a pandemia no nosso alvo para saber como que vai andar as coisas. A gente está vendo aí que no Brasil, por enquanto, não tem provas rolando e, apesar de algumas especulações, a gente não sabe quando que vai ter. Então, a gente depende de ter essa regularização para o nosso calendário ser jogado para frente. No entanto, a gente programa com uma hipótese melhor nossa, para a gente realmente ter sim a nossa prova principal já no ano que vem. Então, entre junho e julho, a prova principal, com todas as distâncias até 100 milhas aqui no Brasil, em junho ou julho. Isso aí a gente já está visitando locais, já estamos conversando com autoridades, já estamos conversando com outros organizadores, mas tudo depende agora da questão da pandemia. Aí, galera, junho e julho de 2021, se prepara o calendário aí que vai estar prova boa, né? É isso mesmo. Vocês já podem contar, assim, mais ou menos em qual região, qual cidade que vai ter a prova aqui do Brasil? A ideia nossa é fazer uma prova sudeste, né? A ideia nossa é sudeste, que ela gire muito em torno do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. E tal, assim, a gente tá vendo possibilidades, mas talvez que ela gire entre duas cadeias de montanhas, que é a cadeia da Serra Fina e a cadeia do Maciço de Itatiaia. A ideia é essa. Excelente, Marcelino. Se eu tivesse que chutar alguma região, eu ia chutar essa aí. São as maiores montanhas da nossa região, estão ali. São locais que já tiveram várias provas, e então dá para a gente fazer
com bastante tranquilidade. Então, é a região que a gente escolheu, que concentra também a maior parte de corredores do Brasil. E, para quem não é do Brasil, quem for vir de fora, que a gente pretende vir com muito atleta internacional, muito fácil acesso. O atleta vai poder acessar por São Paulo, por Rio, que são os locais mais fáceis do pessoal acessar via aeroporto. Legal. Para você conseguir executar uma prova aqui no Brasil, né, ainda mais se passar em alguma área de proteção ambiental ou algum parque nacional, gera uma série de dificuldades, de trâmite, burocracia. Vocês estão tendo dificuldade com isso? Vocês já chegaram nessa etapa da organização? Sim, a gente já chegou nessa etapa, no entanto, é uma etapa que a gente não consegue avançar por enquanto, porque, por exemplo, as áreas sim envolvem parque nacional, parque estadual, e os parques estão ainda todos parados, né? Assim, com poucas exceções de parques no Brasil que já funcionaram, mas a maioria está tudo parado, então até mesmo para avançar essas negociações depende das coisas. Eles estão primeiro preocupados em retomar os serviços normais à população de uso público, para depois ver questões de legalização de eventos e tudo, mas a gente já está conversando, porque certamente tem que passar em muita área pública de parques. Entendi. João, o que você acha que vai ser o grande diferencial da 100 em termos de ferramentas, seja para conectar, né, nutricionistas, treinadores, corredores, audiência, enfim, imagino que você vai usar muita tecnologia também, né, envolvendo nisso. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, como eu estava falando antes, a gente entende o seguinte: a gente vê aí pelo mundo fora, duas coisas acontecendo. Uma, nos atletas de longa distância, e é muito recorrente, pessoal com muita experiência, já não recorre mais a treinador, nutricionista, já sabe mais ou menos, tem uma ideia como é que a coisa funcionando, treina por si próprio e tal. Agora, muitas vezes está associado também ao custo desse serviço e da forma como esse serviço é entregue. No pessoal que faz as distâncias menores, a gente vê também mais ou menos a mesma coisa, mas pelo inquérito que a gente está fazendo, quanto maior a distância, menos o pessoal está usando, parece, a nível internacional, usando treinador e buscando nutricionista e tal. Então, muito por causa do fruto da experiência. Agora, para um atleta que está começando, e se a gente está olhando para isso como um esporte que está em crescimento, um dos esportes com maior crescimento do mundo, a gente tem que entregar uma ferramenta para o pessoal novo que também está entrando. Não pode só pensar no pessoal que já corre há 20 anos, que nem o Marcelino, por exemplo. A gente tem que pensar no pessoal que está começando agora. Meu filho tem 16 anos, ele está começando agora, ele está no atletismo de pista, ele quer começar correndo montanha. Então, o que a gente vê? A gente vê o seguinte: a gente vê na estrutura de treinador, o treinador está procurando o atleta que quer fazer esse tipo de distância. E o atleta, muitas vezes, está procurando o apoio certo de treinador para o tipo de distância da sua preferência, ou para percorrer um caminho até a distância da sua preferência. Então, o que a gente vê? A criação de um diretório na plataforma do nosso website e da nossa app, em que a gente tem o perfil de treinadores nos vários países do mundo, em que, na fase inicial, será num esquema freemium, que o treinador pode entrar, fazer o seu registro. Então, 100 primeiros treinadores em cada país entram sem pagar nenhum registro para estar no nosso site. A gente vai ter uma validação do que é, um lado, a formação e outro, a experiência em ultramaratona. E a gente vai aplicar o mesmo conceito no nutricionista. Nutricionista, sim, mas com formação específica, especialização em nutrição esportiva e com experiência em ultramaratona. Ok? Então, o que a gente quer fazer? Pegar treinador que sabe o que está fazendo, nutricionista que sabe o que está fazendo para a ultramaratona de montanha e ligar numa plataforma fácil, num custo menor, mais reduzido, e criar essa interação entre o atleta e o treinador, atleta e nutricionista. Mas é importante referir, quando o atleta se inscreve para uma prova nossa, por exemplo, 50 milhas, 100 milhas, ele vai ter um planeamento incluído. E vai ter uma consulta com o treinador e com o nutricionista, incluído na inscrição da prova. E só abrindo um pouquinho aqui o véu.
Se a gente está usando uma plataforma como a Training Peaks, por exemplo, a gente já está lançando no meio digital, no relógio do atleta, o treino que ele vai fazer específico para aquela prova. Para 4 meses, por exemplo. Já no formato standard. O que a gente quer fazer? Ajudar o pessoal a se preparar da melhor forma possível, nunca ignorando que isso são grandes objetivos e que a gente tem que levar essas coisas a sério. E quanto mais gente participa no esporte, mais a gente tem que pensar. O pessoal tem que estar preparado para encarar esses desafios. Não são coisas fáceis, mas são coisas que as pessoas querem fazer. Dá para fazer com a preparação certa e em segurança. Isso é o que a gente quer facilitar para todo mundo. Por isso a gente já vai começar incluindo isso quando o pessoal se inscreve. Se o pessoal depois quer um programa mais personalizado, depois já criou a relação com o treinador e com o nutricionista e é uma relação direta. Nós só funcionamos como um Airbnb ou um Uber entre treinador e nutricionista e o atleta. Mas tem mais uma componente, que é a componente da equipe de apoio. Então, aí no continente americano todo, isso está muito mais desenvolvido. E até tem muitas provas até com carro de apoio. Aqui na Europa, isso não acontece tanto. E mesmo aqui na Ásia, acontece muito menos. Então, normalmente, esse tipo de provas é tudo de mochila. Então, o que a gente está vendo? Aqui na Europa já está muita gente começando a pegar e levar a equipe de apoio para estar nos abastecimentos. E a gente não está falando só dos atletas da frente, para estar nos abastecimentos para o pessoal conseguir, terminar mais rápido, mas para desfrutar mais da prova. Porque às vezes um apoio consegue resolver pequenos problemas que não condicionam tanto a experiência do atleta, principalmente na longa distância. Então a gente, o que quer ter também na nossa plataforma? Quando a gente lançar a primeira prova do circuito, isso já estará incluído na plataforma. É a possibilidade de equipes de apoio se registrarem no nosso site, explicarem a sua biografia e experiência, que provas já correram ou deram apoio, e o atleta que vai, por exemplo, de Inglaterra para o Brasil participar numa prova, pode ver uma listagem com várias equipes de apoio, que experiência elas têm, e escolher uma equipe certa que se enquadre dentro do perfil. Marcar até uma chamada prévia e tal, e ver como funciona esse enquadramento. Então, a gente quer criar esse ecossistema para facilitar acesso a treino, nutrição e equipe de apoio. Mas tem mais coisas. Isso eu tentando explicar da forma mais simples. Porque para fazer isso funcionar mesmo, tem mais alguns elementos que vão estar aí por trás para facilitar o acesso também à tecnologia, ok? Para permitir isso. Então, esse é um ponto para nós fundamental. A preparação para os grandes desafios, principalmente porque esse esporte está em crescimento. A gente tem que se preparar para daqui a alguns anos a quantidade de atletas que vão começar entrando no esporte. A tecnologia facilita isso, vamos usar. Perfeito. Vocês já estão desenvolvendo essa plataforma, aplicativo, não sei? Está desenvolvida. Só não está lançada. A gente vai lançar junto com a prova. E já tem gente entrando, que a gente chama os pioneiros, os pioneers, em diferentes países já estão entrando. Na hora eu posso testar, hein? Lançar isso. É isso mesmo. Está na hora de falar. Guilherme quer spoiler. É isso mesmo, estou entendendo. Ô, João, vou fazer uma pergunta aqui que não estava no script, mas você fica à vontade se, enfim, quiser ou não responder. Imagino que para você botar uma plataforma dessa no ar, né? Enfim, ter uma equipe aqui no Brasil, ter, enfim, pessoas trabalhando, né, para botar de pé uma prova com esse nível que você está descrevendo, imagino que isso demande muito investimento. Claro. Você está trabalhando tudo com capital próprio? Tem alguém financiando, ajudando vocês, investindo nesse produto? Uhum. Então, vamos ver. Esse é um ponto fundamental, porque não sei aí no Brasil se tem essa expressão. Aqui em Portugal a gente diz que não dá para fazer omelete sem ovos, não é? Então, o que acontece? Capital é fundamental para levantar esse tipo de negócio para a gente conseguir montar aquilo que a gente está falando aqui. Então, eu, como tenho bastante experiência nas minhas empresas anteriores, para dar uma ideia aqui para o pessoal que está ouvindo da seriedade que a gente está falando, a minha última empresa a gente se levantou 12 milhões de libras ao longo do percurso de 5 anos. Então, a gente tem muita experiência de fazer isso. Agora, o que acontece? A estrutura que a gente montou, que é a sede da empresa na Inglaterra, a gente começou não pelo óbvio que todo mundo começa. O pessoal começa montando evento. A gente começou montando uma corporação.
Então, o que a gente tem? Minha primeira contratação foi meu cofundador, diretor de operações, melhor treinador aqui em Portugal, o cara que lançou a avaliação esportiva, performance esportiva em Portugal, o primeiro há 20 anos atrás, que é um grande nome aqui, o Tiago Aragão. Foi a primeira pessoa para cobrir a parte técnica. Mas depois, curiosamente, a segunda pessoa foi um diretor financeiro. E, em seguida, foi um chairman, que normalmente é só quando a empresa já está muito grande. Quem é o chairman? É um CEO e dono de 2 fundos em Londres, que vai ser anunciado agora na próxima semana nas nossas redes, na nossa mídia social. Então, a gente começou pela estrutura de uma empresa com capitais próprios. A gente, entre nós, tem capital. Inclusive, eu vendi a minha participação na minha anterior empresa. E a gente tem sócios com capital para fazer esse aporte em Inglaterra. Mas isso vai ter demanda de mais capital grosso aí na frente. Principalmente quando a gente toca no broadcast. E por isso a gente colocou a empresa em Inglaterra, por isso a gente começou por essa estrutura. Agora, esse é o lado corporate. Agora a gente precisa do lado da organização de prova. O lado da organização de prova, em cada país a gente procura empresas que têm muita experiência, por isso a gente tem aqui o Marcelino, por isso a gente tem a Speed lá com o Rodrigo e tal, porque esse pessoal nos diferentes países tem experiência nesse país e a gente une forças em empresas que a gente monta em cada país. Não é o esquema licencio, ou pago uma licença para fazer uma prova aqui, que depois eu não tenho apoio nenhum. Eu pago e posso não ter muito apoio, todo mundo sabe o que eu estou falando. Eu digo as coisas exatamente como elas são. E isso é muito o que a gente vê. Paga uma licença e depois não tem muito apoio de promoção e tal. É para colocar lá um negócio no site e, no fundo, não ajuda muito. Não funciona assim. A gente está muito mais no esquema de... A gente tem verdadeiras parcerias societárias em cada país. A gente quer fazer crescer o valor do negócio junto, mas a gente quer entregar a melhor experiência possível. Isso só é possível quando a gente trabalha junto e não numa relação distanciada. Que hoje você trabalha comigo, amanhã você trabalha com outro. Não é isso que a gente quer. A gente quer escolher o pessoal certo para levantar um plano desse tamanho, porque para ser número 1 só dá para fazer assim. Então esse é o caminho que a gente está montando. A gente começou numa pirâmide invertida. Legal. Assim, demonstra bastante profissionalismo aí de vocês. Parabéns. Obrigado. E quais atrativos vocês vão ter para trazer o time de elite para competir nas provas de vocês? Imagino que ter, né, os grandes atletas de nível global competindo é um atrativo não só em termos de transmissão, né, em broadcast, mas também para o atleta amador. Caramba, estou correndo na mesma prova que, Killian, o Jim Walmsley, enfim. Isso. Como é que vocês querem trazer esses caras para competir na 100? Então, isso acontece com 3 coisas. Como qualquer outro esporte. Mas tem uma que para mim é mais importante que as outras. O pessoal vai pelo óbvio. Prêmio monetário. Prêmio monetário é o óbvio. Então, ele já está lá. A gente vai ter prêmio monetário. A gente vai ter diferentes formatos de competição dentro das provas longas, 150 milhas, com incentivo adicional monetário também. Isso eu não posso abrir ainda, mas a gente vai ter. Porque a prova de 100 milhas tem que ser desenhada num formato que a audiência consegue ver. Você não pode estar só competindo pelas 100 milhas. Tem que ter mais alguma coisa pelo meio. A gente vai ter mais coisa pelo meio para ter a audiência ali vendo o esporte, vendo o pessoal ali competindo. Agora, o prêmio monetário para a equipe e para o atleta individual é importante. Agora, tem outros 2 fatores importantes. O patrocínio é muito importante, porque o patrocínio financia a equipe. E quando a equipe está bem financiada, ela consegue ter melhores atletas e pagar o que é certo, que é justo. Mas a equipe consegue bom patrocínio quando um problema é resolvido. E para mim, tudo gira no mundo do Mountain Trail para o crescimento para a fase profissional em redor do mesmo tema, a audiência. Se você tem audiência, o atleta vem, tem patrocínio, tem condições, o esporte cresce, aparece em todo lugar. Aí mais gente vai poder participar do esporte e ver o esporte. Participar não é só correr na montanha. Tem um montão de gente que não joga beisebol, não joga futebol, não joga basquete, mas gosta de ver NBA, gosta de ver futebol, gosta de ver futebol americano, gosta de ver tênis, etc. Mas não joga.
Essa é a visão que a gente tem no futuro. Pessoal, vendo esses grandes atletas fazendo esse tipo de prova, a gente sabe o sacrifício que está envolvido nisso e a gente toca ali nas emoções humanas mais cruas possíveis. E é muito bonito poder amanhã ter a oportunidade de transportar isso para o público. Então, se você quer saber como a gente pode atrair, como eu disse, não é no primeiro momento e no segundo. É numa consistência da oferta ao longo do tempo, é que vai acabar atraindo as equipes e os atletas para entrarem. Não é só pagar, olha, vem fazer a minha prova. Não é só ter um prêmio monetário. Todo mundo sabe isso. Isso é muito literal. Resolver o tema audiência é a grande questão. Quem resolver primeiro vai liderar o esporte, em termos de organização. Essa é a minha opinião a nível mundial. Interessante. A ideia é fazer desse esporte virar um entretenimento, né? Isso. Exatamente isso mesmo. Legal. E como é que vai funcionar o sistema de ranking do circuito para as pessoas irem lá correr nas Dolomitas? Isso. Então, esse é dos pontos. Eu tenho que tocar de uma forma muito sucinta. Eu não posso entrar em grande detalhe ainda, porque isso vai ser tudo lançado junto com o circuito. Mas o que eu vou voltar a dizer, que esse ponto é importantíssimo. É muito na base da qualificação para uma competição final. E muito menos para uma final de campeonato do mundo, vamos chamar assim, do que um ranking que o cara que pontua mais ganha. Ok? Então é muito menos no esquema de pontuação, mas de tempos e qualificação para progredir no circuito e competir na grande final. Isso no segmento elite e promoção também. Todo mundo vai ter oportunidade. O atleta amador e o atleta profissional. E tem prêmio para todo mundo. Vocês já pensaram em ter atletas 100? Tipo uma equipe de atletas 100, de corredores, seja amadores ou profissionais? Essa é uma pergunta muito engraçada, que a gente tem se debatido com ela, porque alguns atletas têm falado com a gente se a gente está montando uma equipe 100. Então, qual é a melhor forma de explicar isso? Então, é assim, a gente não vai ter uma equipe 100, porque é que nem você a organização da Fórmula 1 e você ter a sua própria equipe. Então, tem um conflito muito grande fazer isso, montar uma equipe para competir no próprio circuito. Então, a gente não pode. A única coisa que você vai ver Team 100 é se um dia eu, ou Marcelino, alguém for fazer uma Badwater, uma Arrowhead, alguma coisa, aí sim a gente vai com a nossa camisa 100. Mas fora disso, a equipe 100 não está no plano por essa razão, por uma razão de conflito de interesse. E eu, infelizmente, nunca vou correr uma prova 100 do circuito mundial aí na frente, mas vou ter o maior prazer de montar provas que o pessoal possa experimentar da melhor forma possível. É isso que eu ia te perguntar. Então, nem aproveitar do seu evento você vai conseguir. Não, vou através dos outros. Que a minha missão de vida é que os outros possam experienciar esse circuito mundial, essa evolução do esporte. Se isso acontecer, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Legal. Vou aproveitar esse gancho e vou linkar com a pergunta lá do início, né? Que quando você estava buscando um propósito, alguma coisa que te conectasse, né, de novo, você encontrou ao acaso, né? Resolveu procurar na internet sobre a ultramaratona e assim, você acertou de cara, né? Você fez uma busca e foi isso que, assim, você criou essa paixão assim, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E a verdade é o seguinte, tem aquela expressão que a pessoa um dia sonha encontrar uma paixão que faça disso o seu trabalho para nunca mais ter que trabalhar na vida. Aqui são 11 horas da noite em Portugal. Eu não estou trabalhando, eu estou falando com vocês. Então, eu já estou, como é que aqui fala reformado, eu já estou reformado. Eu só estou fazendo o que eu gosto agora. E isso é a minha missão de vida. Graças a Deus eu encontrei isso e é por aí que eu quero continuar trilhando o caminho. Legal. E o que te mais fascina nesse esporte? Cara, a chegada, a meta, eu acho extraordinário. Sempre que eu vejo o pessoal chegar, especialmente nas provas longas, cruzando a meta, pessoas que fazem pela primeira vez essas distâncias, dá um desenvolvimento de caráter muito grande. Eu acho que é das melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal no mundo, é a ultramaratona, e eu espero que mais pessoas possam experimentar isso, porque eu vivi isso pessoalmente, vi outras pessoas passando por isso, e ela dá uma certa
força mental para a gente encarar dificuldades na vida, não só em corrida. E eu acho que a gente conseguindo fazer isso chegar, essa ferramenta a mais pessoas, ela funciona de uma forma muito tangível. Porque você vê o seu crescimento conforme você treina, conforme você se alimenta melhor, conforme você se rodeia de pessoas da comunidade, e você vai conseguindo completar os seus objetivos. Isso é um crescimento tão grande para o ser humano e reconecta você. As pessoas muitas vezes falam que correr na montanha é um escape. Eu acho que é o contrário. A gente escapou da montanha para entrar nessa sociedade, a selva de pedra, e a gente retorna às origens quando a gente vai à montanha. O escape está na selva de pedra. A verdade está lá na montanha. Por isso ela é tão poderosa no chamamento que faz ao cara que gosta da montanha. É a minha opinião. Legal. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista e gostei bastante. O Renato é um cara, é um pensador também, filósofo. Tenho certeza que ele gostou. Eu tô vendo a história dessa prova ainda vai virar livro, hein, João? Escreve o que eu tô dizendo. Vamos lá. Ô, João, vocês fizeram agora um evento muito bacana, né? Um evento teste, onde você correu 100 milhas aí na fronteira da Espanha e Portugal. Isso. Quais foram os aprendizados que vocês já tiveram, né, na organização desse evento? E quais foram os acertos que vocês já puderam confirmar que vocês estão indo no caminho certo? Isso. Então, falando novamente, eu sou uma pessoa muito honesta. Às vezes, pessoas não gostam muito de honestidade, mas eu digo exatamente como é. O que aconteceu? Eu estava qualificado para correr a Badwater, que ia acontecer há 2 semanas atrás. Badwater nos Estados Unidos. Badwater não aconteceu. A gente estava planeando esse mesmo evento para setembro. Aí o que a gente pensou? Não, peraí, eu acabei o bloco de treino Badwater, estou fazendo tapering, vamos pegar agora no que a gente já tinha planeado para daqui a 2 meses e vamos fazer daqui a 2 semanas, que a gente tinha um planeamento já muito avançado. Então, a gente falou com as entidades e tal, com os patrocinadores, que teve muito patrocinador, falamos com toda a equipe e a gente decidiu fazer, então, esse desafio, mas também falando novamente como um aproveitamento, de certa forma, do facto de não haverem provas nesse momento e a gente poder usar isso como uma rampa de lançamento para a nossa mensagem. E acabou funcionando muito bem, nos parece, essa estratégia. Então, a gente montou o desafio de 100 milhas para mostrar, em primeiro lugar, colocar a bandeira das 100 milhas, não é? Da 100. Por outro lado, a gente tentou escolher um percurso que nunca tivesse sido feito em Portugal. A região do Douro é a região vamos dizer, com as melhores condições para esse tipo de desafio. É uma região extremamente turística. É a região onde onde são as vinícolas do vinho do Porto. E é um lugar, um dos cenários mais bonitos do mundo. Lá tem uma estrada, que o nome é EN222, que percorre as margens do Rio Douro. E então a gente pensou fazer o seguinte: vamos fazer as 100 milhas aqui, num formato em que a gente possa, por um lado, já mostrar ao público algumas das coisas que a gente quer trazer, mas, por outro lado, testar algumas coisas internamente que a gente ainda não vai mostrar ao público. Foi exatamente isso que a gente acabou fazendo. Então, só para explicar um pouquinho o percurso, a prova começou num lugar que chama Barca d'Alva, que é na fronteira entre Portugal e Espanha, a norte, onde é a entrada do Rio Douro em Portugal. Os primeiros 30 quilômetros foi numa estrada de terra, e depois a gente então entra na tal estrada N222. A gente registrou o percurso no Fastest Known Time, que era para estabelecer aquela rota para desafiar alguém a ir lá bater em seguida, não é? E então a gente acabou fazendo as primeiras 100 milhas do Rio Douro. Foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal. E o nome Douro é uma marca muito forte em todo o mundo. Então a gente pensou isso seria uma boa forma de chamar mais atenção à possibilidade de fazer esse tipo de evento aqui na região do Douro. Então um pouquinho abrindo aqui a cortina. Por outro lado, o que a gente fez? A gente lançou, junto com o nosso parceiro de GPS Tracker, que é uma empresa portuguesa, Stop and Go, que está indo agora aí para o mundo, uma empresa com alto desenvolvimento tecnológico, com muita experiência aqui com as grandes provas de ultramaratona, meia maratona, de mountain bike, de ciclismo e tal.
E o que a gente fez juntamente? A nova geração da plataforma GPS Tracker da Stop and Go, que eles estiveram desenvolvendo durante o período da quarentena. Eles aproveitaram o período de quarentena aqui em Portugal, que foi de isolamento, não é? Foi mais ou menos 2 meses e meio para acabar o desenvolvimento e lançaram com a gente. Então, essa plataforma GPS Tracking estava em alta resolução e você consegue acompanhar o atleta ao metro. Você, se fizer zoom in, você consegue ver ao metro onde ele está no percurso. Então, essa foi uma das coisas que a gente abriu um pouquinho para o pessoal poder ver. A gente tem um replay que a gente vai colocar aí na mídia social na próxima semana, para quem não viu, poder ver como é que o sistema funcionou. A gente tentou algumas funcionalidades do live streaming com recurso à utilização de drone. Internamente, a gente mostrou pouco para fora. A gente vai usar esse mesmo material para fazer tudo que é videografia sobre o evento, que vai começar saindo aí na segunda-feira, ok? Mas a gente também aproveitou para cruzar a equipe principal numa organização menor dentro daquelas funcionalidades que a gente quer lançar. Então, a gente tinha 15 elementos da equipe, que você não precisa disso para uma prova de uma pessoa só, mas a gente estava fazendo teste de tudo. Então, se você vê as imagens da prova, você vê uma grande equipe percorrendo, uma coisa, claro, bastante profissional, mas foi num âmbito de testes, para quando a gente abrir o próximo evento, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente na entrevista, com certeza, as pessoas, por um lado, já têm alguma ideia, mas a gente já tenha testado algumas das funcionalidades de um evento que está acontecendo em tempo real e não a porta fechada, para que a gente garanta uma melhor experiência com o atleta quando acontecer. E testamos um pouquinho um tipo de fotografia diferente, que a gente teve aqui o contributo de um fotógrafo que é um verdadeiro artista aqui em Portugal, que é o Matias Novo, que veio com a gente encarar esse evento. É muito raro você ver um evento de 100 milhas sendo fotografado só com um atleta, e deu para testar muito daquilo que a gente quer fazer aí na frente sobre fotografia também. Então, isso já dá para ver na mídia social, tem imagens poderosíssimas já aí circulando, e muita coisa que a gente ainda vai lançar. Legal. Você então fez o First Known Time também, né? Isso mesmo, First Known Time. E uma coisa muito importante, a gente levou equipe de apoio. Então eu tinha treinador, nutricionista e support crew, que são os 3 serviços que a gente vai lançar. Então toda a base para esse serviço a gente já foi aproveitando para ficar com o material também para a gente poder lançar aí na frente. Então a gente tem aqui o Tiago Aragão, a treinador referência em Portugal, Tiago Almeida, nutricionista referência absoluta em nutrição esportiva, e o Vitor Rodrigues, um pacer de luxo, que é o português que esteve na Seleção Nacional das 24 horas, Mundial das 24 horas no ano passado, na Badwater, esteve na BR e ficou em segundo ano passado. Então, um atleta aí fera de ponta, que puxou lá pra caramba por mim para eu conseguir acabar mais rápido. Legal. E agora falando da sua performance, o que você achou? Bem, então, a gente tem o objetivo não ultrapassar as 24 horas, então eu fiz em 23 horas e 15, que foi ótimo. A gente achou que durante a noite ia estar uma temperatura mais baixa, que ia permitir progredir um pouco mais rápido no início da noite, mas não, 2 horas da manhã ainda estavam 31 graus, porque na região do Douro faz aqui um microclima. Ficou frio mais ou menos 5 horas da manhã, começou aquecendo mais ou menos pelas 9 horas, e aí as temperaturas chegaram depois a mais ou menos aos 40 graus. Tive alguns problemas gástricos na parte final, muito bem ultrapassados, que eu tinha um nutricionista lá comigo. Caso contrário, eu tenho a certeza que eu teria atrasado mais. E o facto de eu ter ali um cara muito experiente como o Vitor, trabalhando com o pacer também, e o treinador em cima, permitiram que eu fizesse uma performance melhor. Eu acho que o atleta que for nas condições de calor, umidade, nessa altura do ano, para bater o meu tempo, mas nessa altura do ano, vai ter que sofrer um bocado. Fica o desafio aí. Tá o desafio lançado. Você falou que registrou o percurso naquele site Faster Known Time. Você já escutou o podcast deles também? Já escutei, sim. De repente você vai ser entrevistado lá também, né? Vamos ver. Pode ser que sim. Legal. O Marcelino estava contando um pouco sobre a prova do Brasil, né? Que ia ser a primeira, mudou agora, né? A princípio, né? Se tudo der certo,
para meados do ano que vem, junho, julho. Antes disso, vocês conseguem lançar algum outro evento? Então, a gente está pensando em fazer uma Special Stage, que é uma edição especial aqui em Portugal, no último trimestre, e lançar o nosso primeiro Training Camp no Monte Etna, na Sicília. Porque o nosso responsável de Training Camp mundial é um ultramaratonista italiano, que é o Mauro Prosperi, o Mauro Prosperi é conhecido por duas coisas, a nível internacional e também uma delas mais em Itália. Ele é um medalhista de ouro olímpico, do pentatlo moderno, que depois começou correndo ultramaratona, isso mais ou menos no início dos anos 90. Tem um documentário sobre ele no Netflix que eu convido todo mundo a ver, que é o seguinte: ele correu um Maratón de Sabre em 94, eu já vou explicar porque eu estou contando essa história, em 94, e veio uma tempestade de areia, ele se perdeu durante 9 dias e só tinha o Camelback com ele e 2 flasks. E apareceu 9 dias depois a 300 km de distância na Argélia. É das maiores histórias de sobrevivência humana de sempre. Então vale a pena ver esse documentário, é o Lost in the Desert, da série Losers no Netflix, e mostra como ele sobreviveu tomando urina, comendo cobra, chupando morcego, uma coisa impressionante. Então, ele se especializou em ultramaratona, treinamento de sobrevivência, é uma figura internacional que apareceu em muitos livros, documentários, e é uma figura que vai puxar muito a participação de pessoas no Training Camp que também querem conhecer o Mauro Prosperi. Vai ter que comer cobra no camp também, não? Você tem que perguntar para ele, vamos ver. Tem que comer aberta. Você falou de 2 coisas que eu achei interessante a gente compartilhar sobre a Special Stage. Explicar um pouquinho para o pessoal como é que é. Então, isso mesmo. Então, a Special Stage, ela já vai incorporar algumas das coisas que a gente quer colocar nas provas mais longas do World Series, principalmente a prova 50 milhas e 100 milhas. Então, a Special Stage é uma prova contra-relógio, em que eu vou falar os pontos principais. Ela vai ter um segmento de 10 km de subida, com os atletas partindo com intervalo de 20 segundos cada um. Contra-relógio para ver quem sobe primeiro. Mais rápido, masculino e feminino. Quando chega no topo da montanha, com um desnível positivo de 1.000 metros para 10 km, a gente tem um abastecimento montado em que o atleta pode ficar até 30 minutos. Então, ele pode, dependendo da estratégia que ele adotar, pode descansar um pouco, pode comer, pode escovar os dentes. A gente vai ter lá uma coisa espetacular aí nesse abastecimento. Aí, ele vai depois para o curral de saída e faz a descida de 10 km com 1.000 metros negativo. Então, a subida é o King of the Summit e o Queen of the Summit, e a descida é o Mountain Gold. Então, a gente vai ter premiação para os dois. Isso é o que a gente já está planeando para criar novos objetivos dentro das provas longas. Ok? Bacana. Então, esse é o formato Special Stage, é colocar o pessoal ali na dor para subir o mais rápido possível, aguentar um pouco e depois descer de novo em contrarrelógio. Piso técnico, principalmente na descida, elementos de grande elevação ali, com percentuais muito grandes, e um desafio que vai colocar o pessoal trabalhando ambientes ali de forma um pouquinho diferente, já antecipando o que a gente lança então dentro das provas maiores. Nesse Special Stage a gente já vai querer fazer, todo mundo vai se largar com o GPS Tracker, todo mundo participar, vai ter live streaming, a gente vai ter uma central com o pessoal narrando o evento e a gente vai estar colocando isso aí para o mundo. Vai ter muita coisa de tecnologia acontecendo, já com equipes, patrocinadores e tudo ali em cima. Ok? Esse é o planeamento aqui para Portugal. Em termos de training camp, a gente está pensando nesse tal da Sicília, que é um programa de 4 dias, que a gente está contando com outros 2 atletas muito conhecidos aqui, europeus, tanto de estrada, que depois
passaram para a ultramaratona, pessoal masculino e feminino de ponta mesmo, vai participar, treinadores, coach mental, nutricionista, patrocinadores técnicos para vir explicar como funciona o relógio, a lanterna, um equipamento específico, tipo um casaco. Então, tudo isso vai estar incluído. A gente divide os grupos em pessoal que anda mais rápido, pessoal que anda mais lento, divisão entre 2 grupos, que são acompanhados por treinadores diferentes, por atletas diferentes, e a gente depois vai ter também sessões de mesa redonda para discussão e partilha de experiências entre atletas de vários lugares do mundo, a participação então do pessoal técnico e explicações mais aprofundadas de treino, descanso, treino mental e a nível de patrocinador técnico a gente acha muito importante explicar melhor como funciona, principalmente para quem está começando esportes, alguns desses aspectos que a gente está falando. E também a questão da plataforma de treinador, porque plataformas como essa Training Peaks e outras, começar explicando para o pessoal como isso pode facilitar em muito treino. Legal. Você falou sobre o Special Stage, eu tinha uma pergunta. Enquanto tem gente subindo, vai ter gente descendo também? Então, a gente vai dar a largada embaixo. Quando o pessoal chegar em cima tem 30 minutos, tem 30 minutos para sair. Então, a gente vai ter sempre gente subindo e depois já vai começar tendo gente descendo. Mas não é o mesmo trilho. Ah, entendi. Então, eles podem se cruzar num ponto só, mas não é o mesmo trilho que eles vão percorrer, para não ter esse congestionamento na subida e na descida. Ah, legal. A gente entrevistou um brabo, nossa última entrevista, que é o Rei da Montanha aqui no Brasil. Esse aí vai querer conquistar o King of the Summits agora da 100. Tá vendo? É isso mesmo. Por isso a gente tá dizendo isso. É pro pessoal que gosta aí subir rápido e descer rápido. Bacana. João, a gente passou basicamente, assim, a gente conseguiu cumprir a pauta toda. Acho que deu aproximadamente 1 hora de entrevista, porque até os preparativos iniciais. Queria saber se tem algum ponto que você sentiu falta, que você queira compartilhar. Senão a gente abre para você fazer as considerações finais, tanto você quanto o Marcelino. Eu queria falar aqui uma questão que faltou, vocês permitem aí, justamente sobre o Training Camp, né? A gente tinha já programado o Training Camp no Brasil esse ano ainda, e por conta da pandemia a gente não vai fazer esse Training Camp. Talvez ele fique para o final do ano que vem, mas a ideia era fazer justamente nesse ano. Isso aí foi adiado para o ano que vem. No entanto, a gente já está com o nosso primeiro evento do Brasil, como o Renato falou aí, que o Guilherme gosta de spoiler, o primeiro evento do Brasil nosso é o Special Stage, que provavelmente em abril ou maio, no Rio de Janeiro. Isso. Então, em abril ou maio, também tudo vai depender da questão da pandemia, mas é o primeiro evento Brasil, em abril ou maio, o Special Stage. Aqui no Rio de Janeiro, na parte de serra, eu não vou ainda divulgar ainda qual é o local, mas até mesmo pelas características do Special Stage, né? Tem que ter uma subida de 10 km por 1.000 metros de desnível. E então esse é o primeiro evento Brasil, o Special Stage. E a outra questão, que também, spoiler, que é que a primeira prova 100 milhas no mundo inteiro programada é a do Brasil. Aquela que a gente tinha falado de junho e julho do ano que vem. Vai ser a primeira prova do mundo aqui no Brasil. Não vai ter nenhum outro país primeiro, vai ser a primeira aqui no Brasil. Sensacional. E Marcelino, uma dúvida, cara. O Special Stage que o João estava falando, eu tinha entendido que ele era inserido numa prova maior. Mas essa que você está falando em abril, ela é uma prova por si só, é isso? Isso. O que acontece é o seguinte, dentro da prova, das provas principais, a gente tem como se fosse o Special Stage dentro da prova. Então a gente pegou esse Rei da Montanha, Rainha da Montanha que tem dentro da prova e vai fazer ele separado. Uma prova à parte só desse pedaço. Sensacional. O Special Stage é como se fosse a cereja do bolo que tem dentro da prova, a gente vai pegar e vai fazer uma prova só com a cereja. Ótimo, ótimo. Muito bom.
Já tô querendo me inscrever em todas. Olha. Boa. Ótimo. João, agora deixei para você fazer as considerações finais. Não, eu acho que era ótimo. O Marcelino não caiu aí. Não sei se ela ainda está aí no... Tô aqui. Ah, tá aí. Ô, Marcelino, era bom, só se você pudesse explicar um pouquinho aí a equipe Brasil, aí todo mundo, eu acho que era ótimo também, para fazer esse enquadramento final. Então, a equipe 100 Brasil é composta aqui, nós somos 2 empresas. A minha empresa é Nitio Sport, com sede no Rio de Janeiro, e a Speed Eventos Esportivos, que muita gente conhece os eventos aí, WTR, e entre outros que vocês também já entrevistaram aí, o Rodrigo Isaac. Então a gente está de frente aqui da 100 Brasil. E assim, todos nós, tanto no Nitio Esportes quanto Speed, somos todos, além de empresários, atletas também. Então, aquela ideia que a gente conversou desde o início é trazer o melhor possível na visão do atleta. Então a gente vai fazer sempre pensando como se nós próprios tivéssemos competido nas provas e querendo sair falando bem da prova. Isso mesmo. De atleta para atleta. Isso aí, justamente. É isso mesmo. Legal. João, e você? Quer fazer algum encerramento? Claro. Então, o que eu diria para mim em primeiro lugar, de todo especial, a gente está falando sobre o lançamento da primeira grande prova do circuito no Brasil. Então, é muito bom poder ter esse espaço aqui para começar introduzindo a 100 no Brasil, o corredor brasileiro, para ter uma ideia do que vem aí na frente. Mas o que eu queria deixar aqui como última nota é que a gente quer transformar a 100 num palco para o atleta. E esse é um dos objetivos principais. Não é só a experiência dele, não é só a experiência para todo mundo que está envolvido, não é só a questão do negócio, é uma questão de ajudar a profissionalizar o esporte, melhorar a experiência amadora, mas criar uma plataforma que possa projetar atleta e equipes é tudo o que a equipe arrasta, para o mundo. E dar uma plataforma para o mundo poder ver esses grandes atletas. Porque tem gente fazendo coisas extraordinárias na ultramaratona e ninguém sonha o que eles estão fazendo. E o meu sonho pessoal é que o mundo possa ver num formato que eles entendam aquilo que esses grandes atletas, as grandes pessoas estão fazendo. Bacana. Perfeito. João, você acha que o trail ou ultra vai para a Olimpíada algum dia? Cara, eu acho que vai, sim. Vai. Eu acho que vai. Já tem muita conversa aí rodando sobre o tema. Claro que agora com todo esse tema, pandemia, tudo mudou um pouquinho, pode atrasar. Mas eu acho que quem tentar travar a corrida de montanha é que nem tentar parar o vento com as mãos. Não tem jeito, ele vai chegar lá. Ótimo. Boa. Queria agradecer vocês. Cara, o papo foi muito bom, assim, muito esclarecedor. Deu pra ver que, vocês não estão de brincadeira, né? O negócio é sério mesmo. E acho que quem escutar vai conseguir perceber isso. Agradeço aí pelo tempo, enfim, compartilhar tanta informação até em primeira mão com a gente. Muito obrigado. Valeu. Bravos.